Você já parou para pensar no custo real de viver sem disciplina? Não o custo óbvio que todo mundo comenta, mas aquele que passa despercebido, silencioso, acumulado dia após dia. Porque a falta de disciplina não destrói sua vida de uma vez. Ela faz algo muito mais perigoso. Ela vai tirando pedaços. Um pouco da sua confiança aqui, um pouco do seu tempo ali, um pouco da sua identidade em cada escolha adiada. E quando você percebe, já se sente distante demais de quem poderia ter sido. A maioria das pessoas não fracassa por falta de inteligência, talento ou oportunidade. Fracassa por falta de constância. Começa motivada, cheia de planos, mas abandona no meio do caminho. Não porque não consegue, mas porque não sustenta o processo. Porque confunde disciplina com rigidez. Porque acredita que só deve agir quando sente vontade. E a vontade, você já percebeu, quase nunca aparece quando mais importa. Existe uma mentira confortável que muita gente repete para si mesma. Quando eu me sentir pronto, eu começo. Mas a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. Ninguém começa pronto. A prontidão vem depois. A clareza vem depois. A confiança vem depois. Primeiro vem a decisão. E depois a disciplina de manter essa decisão mesmo quando o entusiasmo acaba. Talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito agora. Você sabe o que precisa ser feito. Sabe quais hábitos precisa mudar. Sabe onde está se sabotando. Mas ainda assim adia. Ainda assim negocia consigo mesmo. Ainda assim escolhe o caminho mais fácil no curto prazo. E isso gera uma sensação estranha. Uma mistura de culpa, frustração e cansaço mental. Como se você estivesse sempre devendo algo para si mesmo. Esse é o preço invisível da indisciplina. Ela não grita, ela não avisa, ela apenas cobra. Cobra em forma de arrependimento. Cobra em forma de potencial desperdiçado. Cobra em forma de vida morna. E o mais cruel é que ninguém vê, só você sente. Principalmente nos momentos de silêncio, quando não há distração suficiente para fugir dos próprios pensamentos. Disciplina não é sobre ser perfeito. Não é sobre nunca falhar. É sobre não desistir de si mesmo toda vez que falha. É sobre manter um padrão mínimo de respeito consigo. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há aplauso, mesmo quando parece que não faz diferença. A maioria das pessoas vive no modo reativo. Acorda cansada, vive apagando incêndios, reage às urgências do dia e vai dormir com a sensação de que o tempo escapou pelas mãos. E no meio disso tudo, os projetos importantes ficam sempre para depois. A saúde, o crescimento, os sonhos. Sempre amanhã, sempre quando der, sempre quando sobrar energia. Mas o amanhã nunca chega para quem vive sem disciplina, porque o amanhã é construído pelo que você faz hoje. E se hoje você repete os mesmos hábitos, as mesmas desculpas, as mesmas escolhas fáceis, o amanhã será apenas uma repetição disfarçada de esperança. Disciplina é o que separa intenção de resultado. Todo mundo tem intenção, poucos têm compromisso. Todo mundo quer mudar de vida. Poucos estão dispostos a pagar o preço diário dessa mudança. Porque o preço não é alto de uma vez. Ele é pequeno, constante e exigente. Ele cobra presença. Ele cobra foco. Ele cobra renúncia. Renunciar é uma palavra que assusta. Porque as pessoas acham que disciplina é perder liberdade. Mas é exatamente o contrário. A falta de disciplina te torna escravo do impulso do humor do ambiente. A disciplina te devolve o controle, te dá escolha, te dá direção, te dá poder sobre si mesmo. Existe um momento em que isso fica claro, um momento em que você percebe que ninguém virá te resgatar da própria bagunça, que ninguém vai sentir por você o peso das suas decisões, que ninguém vai viver a sua vida no seu lugar. Esse momento é desconfortável, mas é necessário. É nele que a disciplina deixa de ser uma ideia bonita e passa a ser uma necessidade. Você começa pequeno, não tentando mudar tudo de uma vez, mas criando compromissos simples e inegociáveis. Acordar no horário combinado consigo, cumprir o que prometeu mesmo quando ninguém cobra, terminar o que começou, resistir à distração quando sabe que precisa focar. São pequenas vitórias invisíveis que constroem algo muito maior. No início, ninguém percebe, ninguém comenta, ninguém elogia. E é aí que muitos param, porque ainda estão condicionados a agir por validação externa.
Mas disciplina verdadeira não depende de plateia. Ela nasce no anonimato, cresce no silêncio e só depois aparece nos resultados. O clímax desse processo acontece quando você começa a se respeitar mais, quando sua palavra passa a ter peso, principalmente para você mesmo. Quando você confia em si porque sabe que faz o que precisa ser feito. Essa confiança muda tudo. Muda sua postura, muda suas escolhas, muda a forma como o mundo responde a você. Porque o mundo responde a quem se leva a sério, a quem não vive de promessa, a quem não depende de motivação para agir, a quem entende que disciplina não é castigo, é direção. Não é prisão, é liberdade construída. Mas aqui está o aviso que poucos fazem. Disciplina é desconfortável. Sempre será. E se em algum momento parecer fácil demais, provavelmente você relaxou. A mente sempre tenta negociar. Sempre tenta justificar exceções. Sempre tenta te convencer de que hoje não precisa. É uma batalha diária, silenciosa, interna. E é exatamente por isso que poucos vencem. Porque poucos estão dispostos a vencer todos os dias, mesmo em pequenas coisas. A maioria quer o resultado, mas não o processo. Quer a transformação, mas não a repetição. Quer o destino, mas não o caminho. Se hoje você sente que está cansado de prometer e não cumprir, de começar e não terminar, de saber o que fazer e não fazer, essa mensagem não é um ataque. É um chamado. Um convite para assumir responsabilidade sem culpa, mas com firmeza. Para parar de se tratar como alguém opcional na própria vida. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa parar de se abandonar. Precisa parar de negociar com aquilo que te mantém estagnado. Precisa entender que cada escolha conta, mesmo as pequenas, mesmo as invisíveis. Principalmente elas. O tempo vai passar de qualquer forma. A pergunta é quem você vai se tornar enquanto ele passa. Alguém que acumula desculpas ou alguém que constrói disciplina? Alguém que vive reagindo ou alguém que vive decidindo? Alguém que espera ou alguém que age? A disciplina constrói em silêncio o que o orgulho tenta fingir em público. Ela não promete atalhos, não vende ilusões, mas entrega algo raro: consistência. E consistência, no longo prazo, vence qualquer talento instável. Se essa mensagem fez sentido para você, é porque em algum nível você já sabe disso tudo. Talvez só estivesse evitando encarar. Então agora eu quero um gesto simples, mas simbólico. Escreva nos comentários: eu escolho a disciplina. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa parar de se sabotar antes que mais tempo seja perdido. Aqui a gente constrói força real, mentalidade sólida e evolução sem ilusão. Nos vemos no próximo vídeo.